Atenção, você que é aposentado, você que quer se aposentar, você que está na biqueira da aposentadoria, e você que já foi aposentado, que recebe aquela graninha todo mês, suada, pequena, não é? Porque nós agora vamos falar sobre o fator previdenciário. Fique esperto agora. Eu vou conversar com a doutora Isa Amélia de Castro Albuquerque, é isso? É isso Prazer mesmo, muito um grande, prazer. doutora, em Muito conhecê-la obrigada pelo e em convite. recebê-la aqui conosco. Obrigada. A doutora Isa é advogada especialista em direito previdenciário. É procuradora-chefe da Manaus Previdência, é professora de direito previdenciário e é mestre doutora em direito. Adivinha se a gente não vai falar sobre o fator previdenciário. Agora, ainda que mal pergunte, você que está em casa, meu Deus, o que é isso que tanto falam? O que é fator previdenciário, doutora Isa? Temos que explicar primeiro que dentre as aposentadorias, que são 4 aposentadorias do regime geral, que é administrado pelo INSS, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. E essa aposentadoria, a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição, de tempo de contribuição, e o homem com 35. Então, em 1999, quando houve a reforma previdenciária, essa aposentadoria não foi limitada a nenhuma idade. Ficou 35 se o homem se tem 35 de contribuição, aposenta o homem, e 30 a mulher. Então, instituíram isso que fala de fator previdenciário. É um fator que contempla a idade, o tempo de contribuição e que contempla a expectativa de sobrevida. O que é a expectativa de sobrevida? É aquele tempo que você vai viver após a sua aposentadoria. Então, na realidade, o fator previdenciário, ele é um redutor do valor da aposentadoria. Então, você não se aposenta com 100% do valor devido, ou seja, do salário de benefício. Vamos dar um exemplo. Um homem com 18 anos. Quando ele faz 35 anos de contribuição, ele teria 53 anos. Então, ele já tem 35 de contribuição, ele tem direito a se aposentar. Mas ele sofre uma redução aí de uns 30% a 40% do valor do que ele deveria receber se ele se aposentasse com a sua integralidade. Então, quanto mais cedo, quanto menos idade, maior o redutor, mais você reduz a sua aposentadoria. Mas existem pessoas, aí eu vou fazer das perguntas que vocês que estão em casa têm vontade de fazer e não podem, né? Então eu vou tentando dar minhas cacetadas aqui. Por exemplo, doutora Isa, eu tenho uma pessoa que já tem mais de 60 anos, mas ela não contribuiu, nunca se lembrou de contribuir. Ou ela trabalhou em algum lugar que não contribuiu por ela. E a gente conhece muitas instituições assim, que desconta do funcionário e não contribui para o INSS. Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Olha, baby, é o seguinte, pessoas que não contribuem para a Previdência Social, elas não têm direito previdenciário. Então, Previdência Social é para o trabalhador, né? São duas coisas diferentes. Aquele que não contribuiu e aquele que deixou de contribuir. Ou que a instituição deixou de contribuir por ele também, não é? Não, mas nesse caso, a contribuição é presumida. A empresa, ela é substituta tributária do trabalhador. Então, mesmo que ela não desconte, mesmo que ela não repasse o dinheiro, o direito do trabalhador não pode ser lesado, é presumido. Ah, é provar que trabalhou na empresa tanto tempo. E se a empresa foi omissa ou foi desonesta e descontou dele e não recolheu ao INSS, aí ela vai justar contas com a instituição. E você não é prejudicado em momento algum, porque você prova, através de testemunhas, que você trabalhou esse tempo. Exatamente. Cabe à Receita Federal cobrar essa empresa, né? Porque ela que é arrecadadora hoje. Quando é que entrou em vigor, hein, doutora, esse fator 85/95? Entrou em vigor no dia 18 de junho, porque o que aconteceu? Quando aquela medida provisória 664, que trata das pensões, estava reformando a pensão, por exemplo, passa pela Câmara, a Câmara insere o fator 85/95. O que é isso? É a possibilidade
daquele trabalhador que começou a contribuir cedo se aposentar com 100%, ou seja, afastando a incidência do fator redutor. Então, uma pessoa que tem 30 anos, uma mulher, 30 anos de contribuição, já tem 30 anos, e 55 de idade, aí você soma 55 mais 30. Que é o aí dá tempo 85. de contribuição e a sua idade real. Exatamente. Aí a pessoa pergunta, mas eu vou me aposentar com 85 anos? Não, 85 é um fator. Então, você soma 30 de contribuição, a mulher, mais 55. Homem, 35 de contribuição, mais 60. Aí dá 95. Então, isso é o fator, não é a idade. Não é a idade, porque já imaginou uma pessoa se aposentar com 90 anos? Não é assim. Não existe isso. Agora, doutora Isa, vamos combinar uma coisa? Eu vou dizer o que eu sinto, doutora, só me desculpe. Não. Eu acho que a pessoa que trabalhou a vida inteira, que dedicou toda a sua vida no trabalho, ela devia ser aposentada com um troféu do lado. Entendeu? E começar a viver bem a partir daí, da aposentadoria. Porque aí ela não tem mais que trabalhar, mas aí é quando piora a situação. Entendeu? Porque aí vai tomar o remédio que é mais caro, o remédio subiu o preço. Ela vai descontar o dinheirinho que ela recebe de aposentadoria, que não deve ser o mesmo que ela ganhava na atividade dela, sempre reduz. Eu acho que o aposentado deveriam ser todas as loas desse mundo. Porque ele começa a viver exatamente quando ele para de trabalhar, que pode fazer uma viagem, mas aqui não, aqui no país não é isso. Sabe por que não é? De tanto que já roubaram no INSS, de tanto que já meteram a mão nessa instituição, porque não se iludam não. Essa instituição de 10 ISAs, tem 100 que não trabalham e fazem justamente o contrário. Essa que é a verdade, que a doutora Isa não ia dizer, mas eu digo. Eu vejo que a legislação previdenciária, o direito previdenciário no Brasil, é um direito muito bem colocado. São regras muito boas. Eu vejo o problema, não é na norma. Eu vejo a nossa previdência, uma previdência solidária, uma das melhores do mundo. A questão é a cultura previdenciária. Primeiro, trabalhador que não arrecada. Segundo, a questão econômica. A falta de qualificação de mão de obra. Porque, veja bem, o benefício previdenciário vai de salário mínimo, R$ 788, né, a R$ 4.663, porque a Previdência ela não tem a intenção de pagar mais do que o trabalhador recebia ou complementar se ele ganha 10 mil, por exemplo. Ela tem a intenção de manter. Mas nós temos muitos problemas culturais também, de você só pensar em aposentadoria quando você já está idoso. O brasileiro ele não tem cultura previdenciária. É verdade. Eu sou professora de direito previdenciário há 20 anos. E os próprios alunos, que são alunos de direito, quando eu pergunto na sala de aula, eles não têm cultura previdenciária. Ninguém pensa, quando eu falo assim, o que é que você pensa que você vai estudar em direito previdenciário? Ele diz, eu vou estudar aposentadoria. Não é isso. Direito previdenciário é a relação da sua vida. Então, por exemplo, esse fator 85-95, ele vem beneficiar o trabalhador que começa a contribuir cedo. Eu sei. Então, a pessoa não liga para isso. Você me perguntou no início, baby. E a pessoa que faz 60 anos? Quando ela faz 65 e a família não pode prover a sua subsistência, ela tem direitos assistenciais, que é aquele que chamam de LOAS popularmente, né? Mas o trabalhador mesmo, ele até faz pacto, assim, se é um empregado doméstico, por exemplo. Não arrecada, eu não quero que incida. Ele não tem, sabe? Ele não sabe o valor de uma aposentadoria em si. Não é? Ele não se programa. Agora, doutora, aconteceu um fato muito interessante com uma amiga muito particular minha, muito querida. O marido dela faleceu e deixou a pensão para ela, deixou uma pensão pelo INSS. E ela vinha recebendo essa pensão há 5 anos. Quando foi agora, ela recebeu um documento enviado pelo INSS, foi lá, disse, a senhora está nos devendo 20 mil reais. Aí ela disse, como assim? Eu não, a senhora recebia pelo Banco do Brasil? Era pelo Banco do Brasil. A senhora recebeu errado. Foi cálculo feito errado, a senhora está recebendo além do teto.
Então, a senhora vai ter que devolver aquilo que a senhora recebeu durante 5 anos, que dá um total de 20 mil reais. Agora, se o INSS errou no cálculo, ela é que vai pagar, coitada? Baby, jurisprudência firme no Superior Tribunal de Justiça, até mesmo no STF, de que valores de recebidos de boa-fé não serão devolvidos. Agora mesmo, dia 5 de agosto, um juiz deu, o TRF, que já foi o Tribunal Regional Federal, deu fez uma decisão do seguinte sentido: nem os valores recebidos através de liminares, né, aquele que ainda é provisório, serão devolvidos. Agora, imagina erro do INSS. Isso ocorre realmente de cobrar, e mais, ela tem que alegar isso. Se não administrativamente não for possível, reconhecido, né? O judiciário com certeza reconhecerá, porque valores, o benefício previdenciário tem caráter alimentar. Não, da corrupção não se devolve, imagina. Mas a minha amiga agora já está assistindo o programa, já está satisfeita com a resposta. Vamos para a pergunta dos telespectadores, doutora? Sim, claro. Vamos lá. A primeira pergunta quem faz é Juliana Frota, que mora na Ponta Negra. Quem é aposentado pode pedir para se enquadrar na nova regra? Não, a lei ela só vai para frente, né? Ela não retroage. O princípio da irretroatividade da norma. Então, não será possível. Mas aquela pessoa que sofreu prejuízo, ou seja, que teve um redutor, que continuou trabalhando e arrecadando, essa pessoa pode pedir a desaposentação, que é outra questão que está no Supremo Tribunal Federal com 2 votos contrários e 2 a favor, e que nós não sabemos como vai ser julgado. Mas ela tem a possibilidade, se ela continuou contribuindo, pede a desaposentação, que é outra coisa. Mas se enquadrar na nova regra, não. Outra pergunta é da Priscila Araújo. Ela mora no Alvorada e ela pergunta: por que mudar a regra da aposentadoria? A regra da aposentadoria foi mudada exatamente para que o trabalhador que começou a trabalhar cedo, com esse fator 85 ou 95, ele tenha a possibilidade de se aposentar com um valor maior, com a integralidade do seu salário de benefício, não sofrer o redutor. Então, hoje nós podemos nos aposentar com redutor, se queremos nos aposentar mais cedo, e podemos nos aposentar tendo 85, 95, do jeito que eu falei, 30 anos mulher, 55 de idade, 35 de contribuição homem, 60 anos de idade. Soma as duas. Exatamente, sem sofrer redução no salário de benefício. Então, é para melhor essa regra. A Kathleen Araújo, da Redenção, ela diz: como é feito o cálculo da aposentadoria? Ô, Kathleen, ela acabou de falar, não é? É exatamente isso? Não, ainda tem mais. Ainda tem mais? Assim, então vamos lá. Até 1999, antes da reforma previdenciária da emenda 20, o cálculo era feito, por exemplo, do empregado. Eram a média das últimas 36 contribuições. A partir de 1999, a média é feita de 80% de todo o período contributivo, contemplando as maiores contribuições. Então, hoje em dia, o trabalhador tem que procurar contribuir o máximo, porque nós vamos fazer uma média de todo o período contributivo. Então, nesses 80%, nós pegamos as maiores contribuições. E aí, depois, incide fator previdenciário ou não. O João Queiroz, da Ponta Negra, ele diz o seguinte: durante muitos anos eu trabalhei de carteira assinada. Hoje eu sou servidor público concursado do Estado e gostaria de saber se o tempo que eu trabalhei como CLT eu posso levar para o Estado, para poder compor o total da minha aposentadoria. Muito boa essa pergunta, porque muita gente tem dúvida nisso. Eu quero dizer a vocês o seguinte: o tempo laborado, o tempo arrecadado, você jamais perde. Sempre você pode pedir a certidão de tempo de contribuição. Então, esse trabalhador que foi para o regime próprio de previdência, que é dos servidores públicos, concursado, estatutário, ele vai pedir uma certidão de tempo de contribuição do tempo privado dele, no INSS, vai averbar no ente que ele está trabalhando e isso vai contar. Esse é um tempo, é um direito líquido e certo da pessoa. Pode, perfeito. Deve. O Matheus Arada, da Ponta Negra, ele diz o seguinte: como faz para requerer a aposentadoria? Aonde eu me dirijo? Bem, tem o telefone 135 ou pela internet. Você agenda a sua aposentadoria. A partir do agendamento, isso é no site da Previdência Social.
que é o www.previdenciasocial.gov.br. Ou você liga para o telefone 135 e faz o agendamento. Doutora Isa Amélia de Castro Albuquerque, foi muito bom a senhora ter vindo aqui dar essa aula, porque eu, inclusive, acabei de me informar de muitas coisas. Sim. Outra coisa que a senhora me falou no início do programa, antes de vir para o ar, eu lhe perguntei, quem já tem o seu valor de aposentadoria, vão mexer nessa aposentadoria para menos? Não, né? Não. A lei não Direito pode retroagir para é. prejudicar. E é direito adquirido. Essa pessoa já contemplou todos os seus direitos, todos os requisitos. Naquela época, o direito adquirido não se mexe. Foi uma alegria tá? muito grande conhecê-la e saber que nós temos uma mulher tão competente em cargos tão importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite para falar de Previdência Social. E aqui nós estamos à sua disposição sempre. Muito a gente obrigada. pede um tempinho.